Pensa só numa cena. Um continente inteiro sendo fatiado, dividido, como se fosse um bolo numa festa. Uma festa onde só os convidados europeus podiam participar. Parece um absurdo, né? Mas foi quase isso que aconteceu com a África no século XIX. A gente vai desvendar agora a história da Partilha da África, um dos eventos mais impactantes e transformadores da nossa era. Para a gente entender direitinho como isso foi possível, vamos passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, o que foi essa tal partilha? Depois, o que motivou os impérios europeus a fazerem isso? Em seguida, como eles dividiram o continente na prática. A gente vai ver também as consequências, as cicatrizes que esse domínio deixou. E, claro, um ponto essencial, como os povos africanos lutaram contra tudo isso. Então vamos lá, começando pelo início dessa corrida, como é que esse processo todo realmente começou e quem é que estava nessa disputa pelo poder? Primeiro de tudo, vamos nos localizar no tempo. Essa corrida maluca pela África não foi algo que durou séculos, não. Na verdade, tudo explodiu num período de tempo bem curto que mudaria o destino do continente para sempre. Aconteceu principalmente no finalzinho do século XIX. Foi assim, num piscar de olhos da história, entre 1880 e 1914. Em pouco mais de 30 anos, uns 90% do continente africano já estavam sob o domínio europeu. Foi muito rápido. E quem estava nessa disputa final? Bom, imagina as maiores potências da época, cada uma tentando pegar um pedaço maior do território. Uma competição super acirrada por poder e por prestígio. Na frente dessa corrida, estavam gigantes como a Grã-Bretanha e a França. Mas não eram só elas não. Tinha também a Bélgica, a Alemanha, que tinha acabado de se unificar, Portugal, Itália, Espanha, todo mundo queria um pedaço. Juntos, eles simplesmente redesenharam o mapa da África do jeito que eles queriam, pensando só nos próprios interesses. Mas por quê? O que levou a Europa a se jogar com tanta vontade assim sobre a África? Vamos investigar agora quais eram as reais motivações por trás dessa corrida imperial. Olha, até rolava uma desculpa de que eles estavam levando civilização e progresso, mas no fundo, no centro de tudo, tinha uma força muito mais poderosa e direta, a pura e simples ganância econômica. A África era vista como um baú de tesouros gigante, sabe? Cheio de recursos naturais que estavam ali, só esperando para serem explorados. O objetivo era bem claro, extrair toda essa riqueza para alimentar a máquina industrial da Europa, sem se importar com o custo. E essa fome toda por recursos não surgiu do nada, né? Ela estava ligada diretamente a um evento que estava sacudindo a Europa e transformando o mundo, a Segunda Revolução Industrial. Mas como que essas duas histórias se conectam? A conexão é bem simples e até meio brutal. As novas indústrias na Europa precisavam desesperadamente de matérias-primas. Borracha para fazer pneu, cobre para fio elétrico, diamantes para a indústria e, ao mesmo tempo, elas precisavam de novos mercados para vender tudo que elas produziam. A África oferecia as duas coisas. Era uma fonte de recursos e, ao mesmo tempo, milhões de consumidores forçados a comprar os produtos europeus. Bom, com tantos países europeus de olho no mesmo prêmio, como é que eles evitaram uma guerra entre si pelo controle do continente? A resposta está na organização, ou melhor, nas regras do jogo que eles mesmos criaram para fazer essa partilha. O momento decisivo foi a Conferência de Berlim. Em 1884, os líderes europeus se reuniram, botaram um mapa da África na mesa e, literalmente, traçaram fronteiras com régua e caneta, dividindo povos e reinos. E o detalhe mais absurdo disso tudo? Nenhum líder africano foi convidado para essa reunião que ia decidir o futuro do povo deles. Ninguém. Mas claro, desenhar linhas num mapa é uma coisa. Controlar milhões de pessoas que vivem naquela terra é outra, completamente diferente. Essa dominação precisou ser imposta na marra. A estratégia tinha várias frentes. A superioridade militar, com armas supermodernas para a época como a metralhadora, esmagava qualquer resistência. A violência e a opressão eram ferramentas do dia a dia. Além disso, eles criaram administrações coloniais e construíram ferrovias. Mas olha, não era para conectar os africanos não. Era para tirar as riquezas do interior do continente e levar para os portos o mais rápido possível. Um domínio tão intenso e tão rápido assim, obviamente deixou marcas muito profundas. Vamos analisar agora quais foram as consequências duradouras da colonização. Cicatrizes que, em muitos casos, continuam abertas até hoje. Essa frase resume bem a questão. O impacto não foi superficial, sabe? Foi uma transformação radical que reconfigurou economias que funcionavam há séculos, quebrou estruturas sociais e impôs novas culturas, novas religiões, alterando para sempre a identidade dos povos africanos. E dentro desse novo sistema que foi imposto, como é que era a relação entre os europeus e os povos africanos?
Existia alguma chance de igualdade? A resposta é um não bem grande. A estrutura era uma pirâmide, bem rígida e totalmente desigual. Lá no topo ficavam os administradores e os empresários europeus, que tomavam todas as decisões. E na base, a população africana, muitas vezes submetida a trabalho forçado e sistematicamente excluída de qualquer poder sobre o próprio futuro. Diante de tudo isso, seria até fácil pensar que os povos africanos simplesmente aceitaram esse destino, né? Mas a história real é uma história de muita coragem, de muita luta e de uma resiliência incrível. A resistência africana foi constante, foi corajosa e aconteceu de inúmeras formas, provando que a dominação europeia nunca foi total nem foi aceita de forma pacífica. E essa resistência foi muito além das batalhas armadas, que também aconteceram, claro. Era uma resistência cultural, de manter vivas as tradições, as religiões. Era uma resistência no dia a dia, como sabotar os trabalhos forçados ou fugir para áreas de difícil acesso. Tudo isso mostrando que o espírito de independência deles nunca foi quebrado. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que ecoa até hoje. Aquelas fronteiras artificiais desenhadas lá em Berlim sem nenhum conhecimento da realidade local acabaram juntando etnias rivais e separando povos aliados. Muitas das tensões e dos conflitos que a gente vê na África hoje são um legado direto dessas linhas traçadas no mapa há mais de um século. Então fica a pergunta: como um continente pode se curar de cicatrizes tão profundas?